Os 4 leprosos. No segundo livro dos Reis, capítulos 6 e 7, quando Eliseu era profeta de Deus, temos a história da grande fome em Samaria, porque o rei Hadad da Síria, com seu exército, sitiou toda a cidade e as coisas ficaram caras. Um jumento era vendido por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. A situação era desesperadora a ponto de umas mulheres comerem seus próprios filhos e o rei andava usando pano de saco em sinal de arrependimento, mas ele desejava a morte do homem de Deus, o profeta Eliseu. O rei apenas, na aparência, parecia arrependido. Mas o profeta disse ao rei que no outro dia haveria uma medida de farinha para comprarem por uma medida de prata e 2 medidas de cevada seriam vendidas por 1 moeda de prata. O capitão do rei não acreditou nas palavras do profeta e Eliseu disse a ele que ele iria ver, mas não iria comer. Ele veria tudo o que Deus faria, mas não desfrutaria de nada. No portão da cidade se encontravam 4 homens leprosos, homens que, pela lei, eram banidos da comunidade. Eles se questionaram: para que vamos ficar sentados aqui até morrer? Foi uma pergunta necessária para a tomada de uma atitude. Esse questionamento mudou a vida deles e de todo o povo. A pergunta os mobilizou. Sabiam que se entrassem na cidade onde havia fome, iriam morrer, e se ficassem sentados também morreriam. Tomaram a decisão de irem ao arraial inimigo dos sírios que os cercavam. Diziam que iriam se entregar a eles, e se vivessem tudo bem, e se morressem somente morreriam. Eles foram ousados, não tinham nada a perder, renunciaram à própria vida. Mas o Senhor Deus tinha feito algo no arraial dos sírios. Os sírios ouviram ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Então, naquela noite, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os jumentos, e deixando o arraial como estava. Tudo aconteceu sem nenhuma intervenção humana. O Senhor confundiu e espalhou os sírios. E quando os 4 leprosos chegaram ao acampamento do inimigo, o que encontraram lá? Eles entraram numa das tendas, tinha comida, bebida, prata, ouro e roupas. Eles comeram, beberam e esconderam os tesouros. Retornaram e entraram em outra tenda. Fizeram o mesmo, se fartaram e esconderam o tesouro encontrado. Até que caíram em si. Após terem comido e tomado bastante espólio, eles disseram: epa, o que estamos fazendo não está certo. Isto não é certo. Hoje é dia de vitória, dia de boas novas e estamos desfrutando isso sozinhos.
estamos nos calando. Se aguardarmos até de manhã, seremos descobertos e castigados, punidos. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram e, à entrada da cidade, anunciaram o que aconteceu. Os leprosos disseram que não havia ninguém, não se ouvia nada no arraial dos sírios. Os cavalos, jumentos estavam amarrados e as tendas abandonadas. Os porteiros informaram ao rei. O rei ficou desconfiado, pois poderia ser uma armadilha do exército inimigo. Mas Deus, por meio da confusão no acampamento inimigo e na ação dos leprosos, estava promovendo o cumprimento da profecia feita por Eliseu. O rei enviou alguns homens para ver o que tinha acontecido, pensando já no ataque do inimigo e na morte de todos. Mas os homens foram e voltaram, relatando o que viram. Por todo o caminho havia roupas espalhadas, armas que os sírios apressados tinham jogado fora. E assim o povo saqueou o acampamento inimigo e o preço dos alimentos despencou da noite para o dia. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar 1 moeda de prata, conforme a palavra do Eterno Senhor. O capitão, que havia duvidado da palavra do Senhor, morreu pisoteado pelo povo que havia saído numa correria desenfreada na porta da entrada e saída da cidade. Tudo havia acontecido conforme o homem de Deus predisse. Com os 4 leprosos aprendemos, você e eu estamos onde estamos. Com que objetivo? A renúncia da própria vida, morrer para si mesmo, levou aqueles homens a terem ousadia, e é o que acontece conosco quando renunciamos à nossa própria vida, morremos para nós mesmos, nós teremos ousadia. Jesus diz lá em Marcos 8, 35 e 36, os leprosos perceberam sua responsabilidade e que seriam punidos se não falassem as boas notícias. Muitos estão morrendo por não ouvirem as boas novas de salvação, do Evangelho de Jesus, que é o pão vivo e a água da vida. Precisamos despertar para essa realidade. Não devemos nos preocupar com o que os outros pensam, mas sim com o fato de que muitos estão morrendo sem Cristo, porque nós nos calamos. Obter os tesouros do céu e os esconder para si mesmo tem sido a atitude de muitos. Não repartem as boas notícias, os tesouros, que, assim como aqueles 4 leprosos, caiamos em nós. Ainda dá tempo de voltarmos e fazer o que nos cumpre, proclamar a salvação em Jesus Cristo, porque o inimigo já está derrotado e a palavra de Deus sempre se cumpre.